Pode abrir Efésios. Capítulo 1. A gente vai analisar os versículos 15 ao 19. Todos acharam? Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, pronto para quando a gente for ler. Olha para mim aqui, por favor. Irmãos, se você tivesse a oportunidade de sentar com Paulo e você pudesse perguntar para Paulo assim: Paulo, o que é que te deixa feliz e grato? Já pensou essa oportunidade? Então, Paulo, como é que tu ora? Toda vez que tu se ajoelha, ou eu não sei como é que Paulo orava, mas vamos supor que era de joelho, né? Prostrado como um judeu que ele é, ou então em pé. Poder perguntar para um homem de Deus como esse, como é que ele ora, seria uma boa conversa. O que tu coloca nas tuas orações? São essas duas coisas que a gente está respondendo em Efésios. A primeira coisa que eu mostrei para vocês foi: o que faz Paulo louvar ao Senhor? Sobre o que Paulo louva? O que faz Paulo ficar grato? O que faz Paulo ficar motivado? Né? Eu tenho dito para vocês que Paulo tem começado com uma doxologia, um poema, uma adoração. E tem alguns assuntos que Paulo coloca na adoração dele que para a gente hoje, ou a gente não se interessa, ou a gente acha que é muito teológico, né? Ou tem gente que usa esses assuntos para debate. No caso aqui de Paulo, ele usa assuntos profundos para louvar. E aí eu citei para vocês que o motivo de Paulo louvar ao Senhor, ser grato, é porque ele sabe, ele entendeu que nós temos todas as bênçãos que nós precisamos para ter uma vida espiritual. Para ter uma vida com Deus, nós temos todas as bênçãos. E eu tenho dito para vocês que a maior luta da nossa vida vai ser não tirar os olhos dessas bênçãos ou, de repente, lutar contra um desinteresse contra essas bênçãos. Que bênçãos são essas? A gente citou algumas bênçãos. A gente ser escolhido antes da fundação do mundo, sem a gente ter feito bem algum ou mal algum, ele apenas nos amou. O texto diz que ele nos escolheu, não foi apenas nos escolheu, mas o objetivo da escolha dele é para que a gente seja santo. Então, alguém que é salvo em Jesus tem como evidência da sua salvação a luta pela santidade. A gente luta para obedecer, luta contra a nossa carne, e é uma guerra. Mas nessa guerra, nós já temos a vitória. Amém? Outra coisa que ele falou também é que a gente é predestinado. E eu expliquei para vocês que, além de Deus escolher a gente antes do mundo existir, ele deu uma direção para a gente. Ele não só apenas... Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, numa brincadeira. Vamos supor que eu vou jogar futebol, aí eu escolhi o Lucas para o meu time. Eu não apenas escolhi o Lucas para o meu time, mas eu falei: tu vai ser o zagueiro. Eu dei uma direção para ele, uma função. A palavra de Deus diz que, além de nos escolher, ele nos predestinou. Deus não apenas nos trouxe para a salvação. Deus não apenas nos salvou, ele nos escolheu para nós sermos filhos. Então, Paulo vai falar que uma segunda bênção é: você foi predestinado, você teve um destino escolhido por Deus para você ser filho. Então, algumas bênçãos nós podemos ver. Nós somos escolhidos para a santidade, nós somos predestinados para a adoção, e a gente vive como filho. E eu expliquei para vocês que ser filho tem a ver com ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com quem é parte dessa família. Nós, prosseguindo mais um pouco, outra bênção que Paulo citou
foi o perdão de pecados. Nós temos os pecados perdoados. Uma outra bênção que Paulo citou também foi a redenção. Apesar de você estar nessa luta contra o pecado, a gente pode dizer não para o pecado. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. É uma outra bênção também. E aí Paulo vai dizer o seguinte, isso tudo é para quê? Para que a gente consiga glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Então, nesse exato momento, a forma que está o teu coração e a tua mente, ela pode estar alegre, ela pode estar triste, ela pode estar desanimada, ela pode estar com raiva, ela pode estar com vários sentimentos dentro. Paulo vai deixar bem claro que quando a gente olha para o que Deus fez, a gente precisa louvar ao Senhor. Amém? Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui tem que gerar a gente louvar ao Senhor, mesmo em situações difíceis da vida, tá? Outra coisa que nós mostramos também, que essa graça, ela é abundante. Foi derramado uma graça abundante. Significa o quê? Que outra bênção que nós temos é o amor de Deus, a graça de Deus, ela não acaba. O que nós temos da graça de Deus é suficiente para toda a nossa vida. Amém? Não acontece de Deus olhar para você hoje, você que é um salvo, escolhido e predestinado. Não acontece de você Deus olhar para você hoje e falar assim, hoje a minha graça acabou para ti. Isso não acontece. Eu mostrei para vocês que outra bênção espiritual é que a graça do Senhor, ela cobre todos os nossos pecados. Lembra que eu falei para vocês que a única desculpa que a gente poderia dar para Deus era essa? Deus, não dá para eu te servir porque eu sou muito pecador. Deus foi lá e perdoei todos os teus pecados. Até essa desculpa para não servir Ele a gente não pode dar. Porque Deus perdoa nossos pecados. Amém? Sempre lembrando que, apesar dele perdoar nossos pecados, vai haver da nossa parte uma luta para a santificação. Uma luta para obedecer, vai ter vezes que a gente não consegue, outras vezes você vai perceber que você vai aprender e você vai prosseguir. Tem vezes que você vai conseguir, mas o importante é essa mentalidade. Eu estou lutando para me tornar alguém melhor cada vez mais. Outra coisa que nós falamos também, nós falamos lá no versículo 8, que Deus, no 8, no 9, que Deus, outra bênção que nós temos espiritual, é que Deus quis revelar para os seus filhos o plano dele. Deus revelou com sabedoria e entendimento. Tudo que Deus fez ao nosso favor não foi de forma desordenada, não foi de qualquer jeito. Ele planejou tudo com toda a sabedoria e entendimento. E Ele quis revelar para a gente isso. Então, repete comigo. Hoje eu posso entender o que Deus fez por mim. Então, outra bênção que Paulo tinha com ele é, poxa, eu posso entender o que Deus fez. Olha que coisa interessante, Paulo é grato, Paulo é feliz, e olha que o homem sofria, né? O homem sofria bastante, a lista dele de dificuldades que ele passou, o barco dele afundou, ele já sofreu uma picada de cobra, ele já foi espancado, ele já foi apedrejado, ele já ficou nu em praça pública, ele já foi traído por pessoas, ele sofreu problema com um ladrão, muitas coisas, fora o espinho na carne que ele tinha, que não saía dele, Deus falou, minha graça te basta. A lista do homem é muito grande de sofrimento. Mesmo diante dessa lista de sofrimentos, ele foi preso muitas vezes. Mataram Paulo, ele é um mártir, né? Da causa do evangelho. Ele encontrava alegria nessa teologia que nós estamos ensinando para você. Amém? Outra coisa que Paulo falou também é que, além dele querer revelar tudo que ele fez, a gente leu no último domingo, no versículo 10, por exemplo, ele falando o seguinte, o plano de Deus é que tudo esteja debaixo de Cristo. Quando Cristo morre na cruz e ele ressuscita, todas as coisas têm que vir de Cristo.
estar debaixo de Cristo, tem que estar apontada para Cristo. E eu ensinei vocês que a nossa missão como igreja é encontrar alegria em tudo aquilo que a gente vê sobre Cristo. É para ofertar, aponta para Cristo. É para cantar, aponta para Cristo. É comunhão, aponta para Cristo. É cultuar, aponta para Cristo. É orar, aponta para Cristo. Amém? A alegria do cristão é quando tudo aponta para Cristo. Amém? Tudo a gente pode fazer convergir em Cristo. Tudo a gente pode fazer vir de Cristo e voltar para Cristo. Vocês estão entendendo? Então, a nossa missão como igreja, ela é muito simples de se entender. Tudo tem que convergir a Cristo. O que nós cantamos, o que nós oramos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, tudo que a gente faz no culto, tá? No versículo 11, eu li com vocês esse trecho aqui, ó. Ele vai resumir o que nós já lemos. Nele, também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu falei para vocês no último domingo que nós temos também uma marca e um selo. O objetivo desse selo é trazer segurança. Você que tem o Espírito Santo, pastor, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Primeira evidência para você saber que tem o Espírito Santo existe uma luta aí dentro? Quando o pecado te assola, quando você percebe que dentro de você fica uma briga, quando você se entristece pelo pecado, ou quando você fica brigando entre o certo e o errado, isso significa que o Espírito Santo habita em você. Por quê? O Espírito Santo, existe uma guerra entre a carne e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que gera tristeza na gente quando a gente peca. O Espírito Santo é o que avisa e alerta e faz a gente lembrar quando algo está errado. O Espírito Santo faz a gente reconhecer em arrependimento que nós erramos. Então, você tem sentido dor pelo pecado? Na tua mente tem vindo, toda vez que você está diante de uma situação errada, uma lembrança do que é certo e do que é errado. Ou quando você erra, você cai numa tristeza por ter feito aquilo, você consegue reconhecer o teu erro. Se você o tempo todo lembra das palavras de Cristo, se quando você não está conseguindo orar, você sente dor por isso, ou quando você é lembrado que tem que orar, você é lembrado que você lê a Bíblia, quando você é lembrado de perdoar, isso são sinais que o Espírito Santo habita em você. Amém? Isso acontece no novo nascimento. Quem é nascido de novo tem o Espírito Santo. Paulo vai dizer o seguinte: essa presença do Espírito Santo, que gera você arrependimento pelo pecado, tristeza pelo pecado, compreensão pelo pecado, faz você lembrar das palavras de Cristo, faz você sentir desejo pelas coisas de Cristo, porque qual é a nossa vida? A nossa vida, ela sempre está entre dois lugares. Você sente vontade de querer mais de Deus, mas parece que a tua carne não quer. Já perceberam isso? Você pensa, agora eu vou orar, vou fazer, quando você vê, você não consegue. Essa guerra é um dos sinais que existe dentro de você, essa guerra de Gálatas 5. A carne milita contra o Espírito, a carne tenta enfrentar o Espírito. Paulo vai dizer que o Espírito Santo habitando em você, isso é um sinal. Pensa comigo aqui que não é um sinal de perfeição. O Espírito Santo morar em você não significa que você é alguém perfeito. Significa que você é alguém que está lutando contra a sua carne. Amém? Então pode ser que nesse exato momento a tua carne está ganhando um pouco mais. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus dentro de você te alertando, te direcionando, fazendo você lembrar, mas tem a tua responsabilidade, que é fazer toda essa ajuda, pegar toda essa ajuda e fazer a sua parte. Paulo vai dizer que esse Espírito Santo habitando em você é uma das principais marcas de que você pode estar seguro de que você é um salvo em Cristo Jesus. Eu disse no último culto que o Espírito Santo ele é um selo, né? Ele é marcado, ele te identifica como filho de Deus. Paulo fala no versículo 14,
que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, de novo para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo também tem que gerar louvor na nossa vida. Paulo encerra o louvor aqui. Amém? Paulo falou que nós temos que estar gratos pelo que Deus fez pela gente, pelo que Cristo fez pela gente e pelo que o Espírito Santo faz pela gente. Deus nos predestinou, nos escolheu, tudo isso porque Cristo se entregou no nosso lugar e deixou como o Espírito Santo como uma marca na nossa vida, que nós somos de Deus. Repete comigo assim: eu tenho uma marca de filho. Se chama Espírito Santo. Amém? É sobre isso que o coração de Paulo fica alegre. É por causa disso que Paulo fica louvando ao Senhor. Amém? E é por causa disso que a gente tem que louvar ao Senhor. Agora, a gente vai para uma segunda sessão. Paulo sabe tudo isso. Vocês sabem tudo que Paulo está louvando aqui, amém? Agora Paulo vai para a esfera da intercessão e da oração. Amém? E agora nós vamos sentar com Paulo, como se a gente estivesse perguntando para Paulo: Paulo, como é que tu ora? O que que tu coloca na tua oração? Então, você que é pai, mãe, marido, esposa, você de repente tem uma dúvida sobre o que orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Aqui vai uma dica preciosíssima de coisas que devem estar na tua oração. Amém? Pegue essa oração de Paulo e comece a orar pelas pessoas que você ama. Amém? E você pode orar por você mesmo. Uma das coisas que eu tenho orado muito em casa é que eu percebi assim. Eu percebi que quando eu falei o que era, por exemplo, eu ensinei lá em casa, no nosso grupo de estudos, o que era a eleição. Falei, olha, eleição é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí a primeira pergunta que surge dele: mas como ele fez isso? Por que ele fez isso? Não tem como saber. A única coisa que ele amou e nos escolheu. E a gente tem que observar as evidências dessa escolha, porque elas são reais. E ele nos deu um destino, sermos filhos. Aí toda vez que eu voltava para perguntar a mesma coisa, eles esqueciam. Eles esqueciam toda vez. O que é eleição? Aí eles confundiam com predestinação. Aí eu ficava perguntando, aí eles esqueciam. O que eu fiz? Eu peguei isso e coloquei na oração. Então toda noite eu oro isso: Senhor, obrigado pelo Senhor nos escolher antes do mundo existir, por causa que o Senhor nos amou, para que a gente conseguisse ser hoje obediente. Senhor, a gente erra na nossa obediência. Só que a gente sabe que o Senhor nos salvou para sermos obedientes. Então, nos ajuda a ser obedientes. Senhor, obrigado por nos dar uma direção da nossa vida. Nós hoje sabemos que nós somos filhos. E filhos precisam se relacionar bem com o Senhor. Por isso que nós estamos orando aqui agora. Nos ajuda a orar cada vez melhor. Senhor, nos ajuda a conseguirmos nos relacionar com as pessoas de uma forma melhor. Aí eu comecei... Então, tudo que eu fui ensinando aqui, eu tento orar repetidamente, a mesma oração, eu repito a mesma oração, até que isso fique decorado para eles. Então, quando eu percebo que eles não conseguem fixar um ensinamento, eu tento repetir isso em todas as áreas. Música, eu tento cantar músicas que falem sobre isso, eu tento orar toda hora isso, eu tento perguntar o tempo todo isso. Então, às vezes, eu estou em casa e, do nada, o que é eleição? Brincando com eles, né? Aí, ai, meu Deus, aí fica aquele, né? Aquela questão deles tentarem lembrar. Não, peraí, eu estou lembrando. Aí eles tentam falar e eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Lá em casa, o Davi, ele pega mais rápido. Você fala, ele já segura e quem tem mais dificuldade é a Estéia Tainá de lembrar, às vezes, a forma que eu falo a palavra, né? Ele já pega mais rápido. Então, o que eu tento fazer? Eu tento repetir várias vezes. Por quê? Porque até para mim, que estudo muito teologia, lembra que eu falei no último culto? No dia da dificuldade, quando eu estou com dor, quando eu estou triste,
quando eu estou com problema financeiro. Humanamente falando, ser escolhido não serve para nada. Essa é a realidade. Se você for sincero com você mesmo, você precisa ser muito disciplinado para no momento da dificuldade você falar: Deus, obrigado. Está dando tudo errado a minha ótica, mas obrigado pelo ser escolhido, pelo ser predestinado, obrigado por perdoar meus pecados, obrigado pela redenção. Na hora da luta, é difícil você usar isso. É muito disciplina mesmo, entendeu? Então, tipo assim, é importante estar lembrando isso, falando sobre isso toda hora, porque a tua mente começa a perceber que aquilo é algo importante do teu dia a dia. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui agora é mais uma oportunidade de mostrar para vocês o que já deve estar na oração de vocês, quando vocês forem orar pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa. Tudo isso que Paulo ora tem que estar na nossa oração. Amém? Então, é um grande privilégio a gente estar diante de um texto como esse, que a gente pode saber um pouquinho da oração de Paulo. Não tem a oração de Jesus, quando os apóstolos perguntam: Senhor, nos ensina a orar, e ele dá para a gente o Pai Nosso, né? Então a gente tenta orar aquilo que está dentro do Pai Nosso. Nós temos mais uma oração aqui de modelo para que a gente possa usar. Aí vocês vão perceber que tudo que a gente aprendeu antes vai ser importante agora naquilo que Paulo ora. Amém? Então vamos observar comigo, por favor, aí o verso 15. Todos acharam aí? Diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Antes da gente entrar na oração, Paulo ele vai falar o seguinte: depois de tudo que ele falou, ele diz o seguinte: por tudo isso que eu sei de Cristo e por ter observado o comportamento de vocês, eu estou orando sempre por vocês. Duas coisas são o motivo da oração de Paulo: tudo que ele sabe o que Deus fez, a forma que Deus nos salva, mas também quando ele olhou para a igreja. Quando ele soube notícias dessa igreja, não significa que essa igreja ela é perfeita. Tem alguns probleminhas que a gente vai tratar mais lá na frente, principalmente no capítulo 4. Mas ele é muito enfático em mostrar que ele tem escutado algumas boas notícias. A primeira notícia é a fé dessas pessoas e a forma que eles se amavam. Tá? É muito importante a gente partir daqui. Essa palavrinha fé é aquela confiança em Cristo. Confiança, certeza de salvação, certeza em tudo que Cristo fez, que Deus planejou e que o Espírito Santo efetua. E Paulo foi muito claro em evidenciar que a fé deles era vista pela forma que eles se relacionavam. Repete comigo: aquilo que nós cremos fica visível na forma que a gente se relaciona com o próximo. Isso é muito importante. Por exemplo, isso tem duas dimensões. A primeira dimensão pode ser tua casa, mas também a igreja. Você é alguém que constantemente tem problema com os outros? É uma pergunta para você fazer para você mesmo. Você constantemente é conhecido por ter problema com os outros? Eu vou te citar dois tipos de problemas. Tem o problema que é visível, que é aquele que a outra pessoa viu, você viu, outras pessoas viram, que é aquele problema de uma discussão, uma forma de falar, um caras e bocas que você fez. Você é conhecido por ser esse tipo de pessoa que toda vez você está envolvido em alguma situação de incômodo com relação a outras pessoas? Essa é o primeiro tipo. O segundo tipo, que é o mais perigoso, é aquela pessoa que não faz caras e bocas, que não reage visivelmente, mas ela vive chateada com as pessoas dentro dela. Você é esse tipo de pessoa?
tudo te chateia, tudo te incomoda. Você é esse tipo de pessoa? Esse jeito de ser nosso, todo mundo tem que balançar a cabeça, porque ou você é espalhafatoso ou você é silencioso, não tem para onde correr, né? Essas pessoas somos nós. Se você é esse tipo de pessoa que sempre está com algum problema com alguém, isso é um probleminha na tua fé. Quando a gente está com os olhos em Cristo, quando a gente entende o que Deus fez pela gente, isso é evidenciado na forma que a gente se relaciona com as pessoas. Vocês estão entendendo? Mas como é que eu posso perceber isso? Ou então você pode falar, não, eu não sou essa pessoa. Pastor, eu não tenho esse problema. Definitivamente eu não sou escandaloso. Então vamos para dentro de casa. Já que publicamente você é alguém que é mais recatado, vamos para dentro de casa. Dentro de casa, a nossa fé, uma pergunta para todos nós. Dentro de casa, a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos, ela consegue se tornar visível nos relacionamentos em casa? Você fica toda hora chateado com teu marido, com a tua esposa? Você guarda mágoas de coisas que aconteceram no passado? Você explode toda hora? Como é a tua fé de forma visível dentro da tua casa, nos relacionamentos que você vive? Porque Paulo foi enfático em falar, eu estou recebendo boas notícias da fé que vocês têm e da forma que vocês se relacionam com as pessoas. Porque ele usa esse combo, né? Porque a fé verdadeira é vista quando a gente se relaciona com as pessoas. Amém? Então, uma casa que tem muita briga, não estou falando de uma casa que nenhuma casa é 0% de briga, tá? Isso é muito importante enfatizar. Vocês vão ter suas brigas de casais, vai ter aqueles momentos difíceis, mas uma casa que só vive o tempo todo nisso, vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, quantas vezes vocês brigaram? Vou dar um exemplo, só para vocês, um termômetro, tá? Não é normal, por exemplo, você olhar de domingo a domingo, você perceber que vocês mais brigaram do que vocês ficaram em paz. Tem famílias que se for colocar, faz um painel de cartolina, alguma coisa do tipo, e marca todos os dias da semana no calendário, pode ser no calendário, quantas vezes teve briga na casa. Vocês vão começar a perceber que toda semana existem discussões. Às vezes, um dia sim, um dia não. Isso não é normal. Amém? O que eu estou fazendo aqui em cima, não estou falando que a família de vocês vai ser perfeita. Vão ter situações de crise, vão ter situações de dificuldade, mas tenta observar e tenta anotar no calendário quantas no meu calendário. E eu cheguei à conclusão que em casa chegou um tempo que toda semana tinha uma briga. E eu comecei a pensar assim, agora é uma questão de honra para mim, eu preciso ter uma semana que não tenha briga. Vou contar para vocês um pouco das situações que eu tenho briga em casa. Hoje, eu tenho 13 anos com a Tainá. A Tainá, nós temos 2 padrões de briga no nosso casamento. O primeiro padrão de briga que nós tínhamos no início do casamento eram brigas voltadas a disputas que nós tínhamos um com o outro. Quem é mais importante, quem é mais útil, quem faz mais. Eram brigas relacionadas que envolviam familiares. Qual família é melhor? Sabe essas brigas no início de casamento? Quem teve a criação melhor? Aí saímos dessa briga. Aí depois as brigas começaram a se tornar no casamento, no sentido de quem dá mais atenção. Eu sou um bom marido, ela é uma boa esposa, quem de fato faz o outro feliz. Aí saímos dessa situação de briga. A gente foi ficando mais maduro e as brigas começaram a ficar todas por causa de limpeza de casa. Todas. Bagunça ou não. Então, hoje, as minhas brigas dentro do meu lar são todas voltadas por conta de limpeza de casa. Isso conversando de forma mais erros humanos. As outras brigas que nós podemos ter
é por conta da condição da Tainá de ter alguma doença específica que às vezes o corpo dela reage com muito estresse, que hoje eu já sei lidar um pouco melhor. Mas eu comecei a anotar no calendário. Teve vezes que na semana tinha 5 dias brigando e sobrava 2 de paz. Ou seja, fazem isso aí para vocês terem uma noção. Só que eu colocava, quando eu falo de brigas, eu não estou colocando só brigas visíveis, eu marquei todas as vezes que eu me irritei. Ou todas as vezes que eu percebia que ela se irritava, porque tinha aquela questão também, nós não discutimos, só que nós acordamos e ninguém se fala. Olha um para o outro, não quero falar com ninguém. Aí eu ia lá e eu marquei no meu calendário. Já teve vezes de ser a semana inteira. Não houve grito, não houve ofensa, mas houve cada um para o seu canto. Quando eu fui dar uma olhada, eu percebi e falei, meu Deus do céu, tem um problema. Quando eu fui sentar para dar uma olhada, quais eram esses problemas, eles eram muito mais bestas do que eu imaginava. Eu vou citar aqui, eu até trouxe para ler para vocês aqui. Primeiro problema. Discordância de pensamento sobre alguma forma de pensar sobre a vida. Ela achava que tinha que colocar algo em tal lugar, eu achava que tinha que colocar em outro. Nós brigamos por causa disso. Segundo, coisas que nós queremos assistir. Terceiro, lixo que não era jogado fora. Quarto, muita louça suja. Esse aqui tem muito. Quinto, coisas que eu esquecia. Esse teve muito por causa disso aqui. Sexto, forma de responder que nós entendíamos erradas. Às vezes ela me dava uma resposta que eu achava que era ofensivo, ou eu dava uma resposta que ela achava ofensivo. Sétimo, trazer coisas do passado para discutir no presente. Amém? Até aqui eu posso continuar com você, o restante é... Amém? É mais... Vocês estão entendendo as coisas que nós brigávamos? Mas o que eu percebi? Todas essas coisas não precisava ter brigado. Não precisava. Eram coisas bestas. Eu já briguei muito com a minha esposa por causa de supermercado. Toda vez que eu ia para o supermercado, eu já contei para vocês que eu brigava com ela, porque eu queria uma marca, ela queria outra. Eu tenho que passar em todos os corredores de cada vez. Tenho que passar. Eu saio do primeiro corredor, vou no segundo, vou no terceiro, vou no quarto. Ela pega aquela, já sabe onde vai buscar, eu preciso passar nos corredores para eu ver. Então, quando você vai olhar, são situações do dia a dia que geram estresse. Uma coisa que eu coloquei particular minha também, eu coloquei aqui, quando o filho quer falar muito. Às vezes eu chego em casa e os filhos estão querendo falar comigo e muito falar, muito perguntar, às vezes você não quer dar atenção. Então, eu comecei a observar e marcar no calendário quanto que eu passava muito mais tempo irritado, respondendo de forma áspera, ou ela respondendo de forma áspera, por uma situação que é tão simples de ser resolvida. E aí eu comecei a perceber quais são as coisas que eu tenho que policiar. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, meus irmãos, você quer saber se você está com crise na tua fé? Olha dentro da tua casa. Como é que você está reagindo às pessoas? Porque aqui a gente vai mentir para todo mundo, correto? Aqui a gente dá um abraço em todo mundo, aqui a gente dá um sorrisão para todo mundo, mas lá, na tua casa, estão as tuas reações. O que você fala das pessoas na tua casa, como você reage. Então, por exemplo, a gente que é homem, a gente tem que ter cuidado para que a gente não use a nossa moral quando alguém pensa diferente da gente. As mulheres têm que ter um cuidado, porque nem tudo vai estar como elas querem. Então, essas situações, quando você começa a notar, observar, elas são bobas. Por que elas são bobas? Porque eu já me deparei com um casamento que tem traição. Eu já me deparei com um casamento que tem pessoas que gostam de beber e tem vícios. Eu já me deparei com situações de casamento onde um pensa só no outro, pessoas se agridem. E nesse exato momento, quando você olha para a tua casa, ela tem problemas, mas ela não chega a ter esse tipo de problema tão alto. Vocês estão entendendo? Tão grande a ponto de levar para um nível extremo.
Porque senão, eu comecei a perceber que esses pequenos probleminhas que eu poderia resolver, eu transformava esses problemas numa coisa gigante. Uma coisa gigante, como se fosse o fim do mundo. Então hoje, muitas famílias que estão aqui, muitas famílias, a esposa está na igreja, às vezes a gente não valoriza, o marido está na igreja, não valoriza. A gente não tem problema de adultério, a gente não valoriza. Amém? Às vezes a gente está com emprego, não valoriza, a gente está conseguindo comer, não valoriza, a gente começa a brigar por causa de tudo. Então anotei aqui no calendário, faz esse teste com vocês lá, os homens aí, o chefe de família, faz esse teste. Toda vez que tu se irritar, tu marca lá no teu calendário. Toda vez que tiver uma briga, tu marca no calendário. Quando tu for olhar, tá parecendo um campo minado. Um monte de... O dia inteiro você fala, cara, qual é a hora que nós temos para celebrar o Senhor, para ser gratos ao Senhor? Quando você olha, o resto é tudo imagem de hipocrisia. Os únicos momentos de felicidade eram na igreja, que a gente tem que sorrir para todo mundo, ou quando alguém vem na nossa casa. Vocês estão entendendo? Paulo fez questão de enfatizar. A fé de vocês e o amor que você tem pelas pessoas é algo que as pessoas comentam. Amém? Então, meus irmãos, se você tem fé em Deus, vocês confiam no Senhor? Vocês são gratos por Ele? Como é que vocês tratam a esposa e o esposo de vocês? Então, o confronto seria aqui, óbvio que Paulo está falando da igreja, correto? Só que a igreja é feita de quê? De famílias. Amém? Então, o confronto é, como é que a gente tem se tratado? Como a gente tem se tratado? Como é que a gente tem reagido? O que tem passado dentro do nosso coração? O que tem passado na nossa mente? Muitas guerras vão passar. Mas se você crê em Deus mesmo, se você tem fé em Deus, isso te aquebranta, isso te deixa humilde, isso te faz perdoar cada vez mais, isso te faz reconhecer teus erros, isso te faz querer consertar as coisas. Nós não vamos ter o lar perfeito aqui. Mas também não dá para estar um lar que, cara, a gente briga mais do que alguém que não conhece Cristo. Vocês estão entendendo? Comecem a observar isso. Vai começar amanhã. De repente você veio até brigado para cá hoje. Comece a observar como é que vai ser a tua segunda. Porque senão, a gente começa a ter na nossa casa um ambiente horrível, porque algo não está no lugar, briga, aí um grita um com o outro. Ah, porque tu esqueceu de tal coisa, um briga um com o outro. Ah, porque eu penso diferente, um briga um com o outro. Daqui a pouco, meus irmãos, está horrível aquele ambiente. Aí tu fala, não, pastor, mas eu não discuto com o meu marido, com a minha esposa, mas tu te cala e fica 3, 4 anos mudo. Está errado do mesmo jeito. Está errado o que grita, como está errado o que se cala. Porque a Bíblia diz, no Sermão do Monte, que se no teu coração tu se irou contra o teu irmão, tu já tem um pecado sobre ti de assassino. Por quê? Porque a raiz do fazer mal contra alguém não surge da violência física, surge do sentimento errado contra outra pessoa. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a ausência de gritaria não significa a ausência de pecado de ira. Pelo contrário, pode estar sendo maquiado no pensamento, no coração, coisas absurdas sobre outra pessoa. Vocês estão entendendo? Então, daqui a pouco, quando tu olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, foram 5, 6, 7 dias que você está irado no teu coração. Como é que você vai sentir a presença de Deus? Como é que você vai sentir vontade por Deus? Se tu contar no dedo, cara, são quase uma semana inteira com raiva. Quando você percebeu, passou o mês inteiro. Eu quero que você leia comigo um texto. Você pode abrir comigo em Romanos. Desculpa. Quero que você abra comigo em Gálatas 6, 5, 6. Por favor. Acharam? Olha aqui, ó. Porque em Cristo Jesus,
eu estou lendo desde o 5, tá? Acharam aí? Amém. Vou ler aqui desde do 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Deixa eu traduzir para vocês. O que Paulo está falando é o seguinte, olha, você que tem a circuncisão, que era a maior marca de ser judeu, né? O judeu se orgulhava de não ser um incircunciso. Ele falava, nós somos os da circuncisão, o símbolo da promessa de que nós somos o povo de Deus. Aí ele vai dizer, cara, não tem valor ser circuncidado. Como é que seria traduzido para os dias de hoje? Não adianta tu ser evangélico. Não adianta tu dizer que tem um Espírito Santo. Não adianta. Então ele falou, não adianta tu dizer que tem um Espírito Santo e nem adianta tu dizer que tu é incircunciso no sentido de tu ser alguém que tem muita inteligência. O incircunciso é aquele pagão. Não adianta falar que tem muita inteligência, muita sabedoria. O que importa é a fé que atua pelo amor. Repita comigo, a fé que atua pelo amor. O que significa isso? Você tem fé? Tenho, pastor. Então, que ela possa ser atuada através do amor. A fé, ela é usada, a fé, ela é mostrada através do amor. Só que amar alguém esteticamente que não convive com a gente é fácil. Agora, tu amar alguém de verdade que vive contigo e ver todos os teus erros, todos os teus defeitos, eu não vejo todos os defeitos de vocês. Mas quem mora com vocês vê vocês irritados, vê vocês insatisfeitos, vê vocês arrogantes, vê vocês tristes, vê vocês desanimados, correto? É essa pessoa que tem o pior de você. Amar alguém que você vê o pior é diferente. Por isso que um grande termômetro é a nossa casa. Quando a gente está desanimado, quando a gente está aborrecido, quando a gente está triste, é essa pessoa que vai ver quem a gente é. Aí o que geralmente as mulheres e os homens fazem? Vou dar um exemplo básico para vocês. O homem está desanimado, está irritado, está triste. Pensa também a mulher na mesma situação. Ao invés dessa pessoa que tem a oportunidade de ter um cônjuge ou um pai, uma mãe, ou um irmão, que mora junto, que tem a mesma fé, olhar e falar assim, vou ajudar essa pessoa. Sabe o que a gente faz? A gente vai ser a pessoa que vai mostrar, tu é isso. Paulo deixa bem claro, não adianta tu dizer que é crente, não adianta tu dizer que é o Espírito Santo, se a tua fé não atua pelo amor. Então a gente tem a oportunidade na nossa casa de conviver com o pior das pessoas que nós amamos. E é justamente o campo missionário que a nossa fé mais pode atuar. É quando a gente olha o defeito daquela pessoa e a nossa confiança em Cristo nos permite estar envolvido com aquela pessoa para ajudar, para instruir, para dar a mão nos momentos de dificuldade. Vocês estão entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu fiquei sabendo da fé de vocês e o quanto na igreja de vocês amam as pessoas. Repete comigo. Eu só posso saber se eu amo alguém quando ela é difícil. Não é isso? É nessa hora que o amor surge. Quando um filho é muito difícil, quando o marido é muito difícil, quando a esposa é muito difícil, quando o neto é muito difícil, não é assim? Então, é essa hora que a gente mostra que a gente crê e confia em Cristo. Que a gente sabe que o Senhor está conosco. Que a gente sabe que Deus é o Deus da nossa casa. Vocês estão entendendo? É nessa hora. Falar que tem fé em Deus na hora do teste a gente reagir errado, não adianta. Então, o que eu já percebi muito assim, nas brigas que eu tive ao longo do meu casamento, é que às vezes eu pegava os defeitos da minha mulher, ou ela pegava os meus defeitos, e ao invés da gente em Cristo Jesus apresentar eles em oração, a gente usava como ferramenta para acabar um com o outro. Alguém já fez isso ou foi só eu? Se você crê em Cristo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Algo que eu já usei com a minha esposa, ela já usou comigo. Não é tu que é crente? Olha que coisa feia, né, que a gente faz. Eu, então, que sou pastor, a primeira frase que ela quiser usar, mas tu não é pastor? Não é?
A primeira ferramenta que ela pode usar, né? Mas não é. Nós não podemos fazer isso. Nós não estamos casados com alguém, nós não temos um filho para afundar o nosso filho, para afundar o nosso cônjuge. Coisa horrível. Já pararam para raciocinar nisso? Que coisa horrível. Olha, não precisa ninguém te matar, não. Eu mesmo faço. E ainda casei contigo só para fazer isso. Já pensou? O quanto isso a gente faz com nossos familiares? O quanto a gente pode fazer com quem a gente é casado? Sabe por que Deus colocou como uma pessoa para você ver os piores erros dela? Não é para você terminar de apontar os erros e terminar de matar a pessoa de vez. É para que a tua fé possa ajudar essa pessoa. Quer que eu te dê um exemplo? Quem convive com a gente, olha só. Quem convive, o que é o que é? Vamos lá, o que é o que é? O que é o que é? Convive 24 horas com a gente, consegue ver todos os nossos pecados, mas nos avisa sobre os nossos pecados, para que a gente se arrependa e nos lembra o que Cristo disse. Quem é? Olha que coisa legal. O Espírito Santo habita na gente para condenar a gente e para levar a gente para o inferno? O Espírito Santo habita em nós para que a gente não desista de caminhar rumo a Cristo. Não é isso? Para que a gente esteja pronto para a volta do Senhor, esteja com Deus face a face um dia. Amém? É isso que a gente faz na nossa casa. A nossa fé tem que ser através do amor que a gente tem com as pessoas que moram na nossa casa. Vocês estão entendendo? Essa semana eu conversei com 4 homens diferentes e eu falei sobre isso. Quando você olha o erro da sua mulher, é melhor você olhar como uma graça de Deus para que você possa saber o que ela está errando, para você ensinar a ajudar ela. Quando você vê o seu marido errando, isso é uma dádiva de Deus que você olha e fala assim, vou ajudar ele nessas áreas. Vocês estão entendendo? Eu lembro que uma vez, eu sou alguém que, de personalidade, eu sou mais calado quando eu estou chateado. E aí eu evito gritar. Aí uma vez, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me estressar agora. Eu falei isso para mim mesmo. Agora, não é só ela que tem o direito de se irritar. Eu vou gritar também. Aí, falei mais alto, falou, eu acho que eu estava aborrecido no dia. Aí minha esposa perguntou, o que tu tem? Aí eu falei assim mesmo, olha que coisa mal criada, né? Em vez de eu falar assim, poxa, eu estou muito triste hoje, eu estou um pouco irritado por certa situação. A gente é tão civilizado que não consegue fazer isso, né? Aí eu falei assim, tu pensa que é só tu que pode acordar com raiva? Eu não tenho o direito também de estar irritado, pelo menos um dia? Porque, eu falei assim, porque se colocar na calculadora e somar as vezes que tu acordou assim, bate o recorde comparado a uma que eu acordo. Então me dá o direito de poder acordar ignorante hoje. Foi isso que eu falei para ela. Aí depois eu sentada e falei, que besteira, né? Que sou muito burro, nada a ver. Nada a ver eu fazer isso. Não é melhor chegar para minha esposa, amor, eu estou muito angustiado hoje. Eu estou percebendo que eu estou até irritado. Tu está falando comigo, está me dando irritabilidade, porque está acontecendo isso, a gente não consegue fazer isso. O que a gente prefere fazer? Ou a gente reage violentamente, ou a gente vai fazer uma atitude que eu já fiz muito. Eu vou me calar e vou passar o dia inteiro sem te falar o que eu estou sentindo, só com minha cara emburrada. Eu sou essa pessoa, não explodo assim, eu fico calado. Então a minha esposa fica, o que tu tem? O que tu tem? Aí eu fico fazendo as minhas coisas. O que tu tem? O que tu tem? Eu não respondo. Ela já responde na hora. Então, eu já me vi fazendo isso, ela fazendo isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Resolve o que isso? Não resolve nada. Então, a fé, o quanto a gente crê em Cristo, o quanto a gente ama Cristo, só é mostrado a forma que a gente ama o próximo. Amém? Então, Paulo falou o seguinte, eu estou sabendo da notícia, da fé de vocês e de o quanto vocês amam o próximo. O que você faz em casa, a gente vai fazer aqui na igreja na hora que um irmão difícil aparecer. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. A fé que atua pelo amor. Aí vai entrar a oração de Paulo. Vamos voltar para Efésios? Aí ele vai dizer assim, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus
e do amor que demonstraram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha a expressão, não deixo de dar graça. Olha que coisa interessante. Paulo agradece o tempo todo por perceber essa atitude na igreja. Agora eu quero falar com todas as esposas primeiro. Se você tem um marido que pede perdão, tenta corrigir as coisas, olha para mim, por favor, esposos. Pede perdão, tenta corrigir as coisas, tenta orar, tenta ler a palavra, você deveria estar dando graças o tempo todo. Não deixe de dar graça. Se você tem uma esposa que pede desculpa, que ora, que busca o Senhor, que tenta melhorar o ambiente dentro de casa, dê graças ao Senhor. Porque o contrário disso, você é um baita de um ingrato, uma ingrata. Paulo não precisou de muita coisa não, meus irmãos. Não é que essa igreja não tem defeitos. Vocês estão entendendo? Essa igreja tem defeitos, como a minha esposa tem defeito e o marido de vocês tem defeito. Só que Paulo, ele não deixa de olhar para as qualidades e não para de cessar de dar graças. Por que eu estou falando isso? Porque senão a nossa convivência com filho, com marido, com esposa, com irmão, só é para olhar coisa ruim. A gente só evidencia coisa ruim. Os pontos positivos, não, meu marido e minha esposa é uma bênção, ele faz mais, aí quando é no mais é uma alegria para falar o restante. É isso, um monte de coisa. O elogio, ele sempre vem rápido, né? É maravilhoso aqui. Mas, e toma. De 1 minuto que tu falou do que é bom, vem 1h30 de reclamação. A gente tem que ter um cuidado. Porque se a gente não conseguir observar a grandeza e as qualidades de quem convive com a gente não vai orar sobre isso. Vou te fazer uma pergunta. Quais de vocês aqui têm orado pelas qualidades da pessoa que você é casado? Qual de vocês aqui tem orado pelas qualidades do pai e da mãe que vocês convivem? Ou do irmão que vocês moram junto? Ou dos familiares que vocês moram junto? Qual de vocês tem agradecido? Porque Paulo, ele olhou para a igreja, ele viu que existia uma qualidade de fé e amor. O que ele fez? Eu não cesso de dar graças. Qual de vocês já deu graça pela pequenina igreja que nós temos aqui? Não, também não é a mais perfeita, mas é a igreja que nós temos. Paulo não cessava de dar graças. Paulo está dizendo, eu lembro, toda vez que eu vou orar, eu lembro de agradecer por todas as qualidades que as pessoas que me cercam têm. Meus irmãos, isso é terapêutico. Porque se você não ficar falando as qualidades das pessoas que estão perto de você, você não vai enxergar elas. Vamos fazer um teste experimental? Se eu te desse uma folha de papel e falasse assim, escreva todos os defeitos que o teu marido tem, o teu filho tem, tua esposa tem, teu pai tem, tua mãe tem. E depois eu falasse assim, agora escreva as qualidades. Você ia ter mais defeito para apontar do que qualidade. Não é porque... Eu sei que a gente é muito pecador, correto? Mas é porque a gente dá ênfase no que é negativo. A gente é escandaloso. Quando acontece uma coisa boa, a gente reage rapidamente. Quando acontece uma coisa ruim, parece que o mundo está acabando. Vocês estão me compreendendo? Amém. Todos vocês? Amém. Paulo vai dizer o seguinte: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Primeira lição sobre como Paulo ora. Repete comigo. Paulo lembra da qualidade das pessoas à sua volta. Toda vez que ele ora, olha que coisa interessante. Senhor, já pararam para pensar nisso? Vocês podem fazer um teste de casal, um teste entre pai e filho, entre família. Vamos orar. Por exemplo, um teste que eu vou fazer a partir desse texto da minha casa. Davi, você pode orar porque eles têm seus embates, né? Já na idade que eles têm. Você pode orar pelas qualidades da sua irmã, o quanto as qualidades dela abençoam a gente. Vamos agradecer. Você pode orar? É um bom teste para se fazer em casa. O marido e a esposa falam, vamos orar, eu vou agradecer a Deus pelas qualidades que você tem como esposa e você vai agradecer as qualidades que tem como marido.
Já pararam para pensar nisso? Pode acontecer algo. Travar. Senhor, obrigado por ser esse marido maravilhoso. E talvez não conseguir falar. Não é porque essa pessoa é muito pecaminosa ou porque ela tem muita falha. Porque ela tem muita falha, mas é porque talvez você não perceba. Só falar, irmão, vamos interceder pelos erros do seu marido e da sua esposa. Vamos lá, a oração poderia durar 1 hora. E eu sei que tem muito defeito. Mas a primeira coisa que Paulo pega aqui é: eu não cesso de orar pelo amor que vocês têm demonstrado pelo próximo. Não é possível que o teu marido, a tua esposa, não demonstre nenhum pingo de amor por você. Vamos tentar entender algumas demonstrações. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, levar para dar uma volta, assistir algo junto, dar um presente, usar palavras carinhosas. Isso não é uma demonstração de amor? Mas por que a gente não agradece por essas coisas? Por que a gente não agradece por isso? Então, o que eu queria pedir para vocês agora é que a gente colocasse nas nossas orações e agradecesse a Deus por todas as expressões de amor que as pessoas à nossa volta têm pela gente. Seja na nossa igreja, seja na sua casa. Você vai perceber, eu quero que você seja sincero com você, se de repente você tem dificuldade para falar, porque na hora que está doendo, na hora que você está com raiva, você se ajoelha, ora, Senhor, eu não aguento mais, porque o fulano é assim, eu não aguento o que acontece. A oração fica grande. E para agradecer? Porque senão, meus irmãos, a gente vai ficar uma pessoa que não consegue enxergar a situação. Ah, pastor, você está dizendo que não é para eu orar mais pelos defeitos da pessoa que eu convivo. Não estou falando isso. Continue orando pelos defeitos dela. Mas continue agradecendo por cada progresso que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Quem está me entendendo? Olha o que ele vai falar. No versículo 16 ele fala: não deixo de dar graças por vocês. Ele fala, não deixo. Repete comigo, não deixo. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A constância. A constância